Dicas Prêmio tem o apoio da Ciesp e a CIA Araraquara. Quando você ingressa no Rotary, coisas boas acontecem. O Rotary é formado por voluntários que trabalham para preservar o meio ambiente, combater doenças e realizar feitos extraordinários. Mais informações no site rotary.org. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um quadro Dicas Premium. Hoje nós falaremos sobre o tema recrutamento e seleção. Para falar sobre esse assunto, a minha convidada é a Andréia Caparelli. Ela que é formada em Psicologia pela Unip, com pós-graduação em Recrutamento e Seleção e atendimentos na área clínica. A Andréia é psicóloga do grupo Provac para a área de Recrutamento e Seleção. Andréia, seja bem-vinda ao quadro Dicas Premium. Para começar aqui a nossa entrevista, a primeira pergunta que eu vou fazer é: o que é recrutamento e o que é seleção? Existe uma vaga dentro da agência, né? O primeiro passo é recrutar os candidatos para essa vaga. Então, nós vamos buscar ou no nosso banco de dados, se já tem ou não esse candidato para essa vaga em específico. Não havendo, nós colocamos anúncios em jornais ou em rádio, ou às vezes também em faculdades. Tendo o candidato, o próximo passo é selecionar esse candidato. Então, dentro da vaga, a gente vai buscar o perfil, né, e seleciona o candidato específico que tem o perfil para a vaga exigida. Tá. O recrutamento, então, você falou, é fazer com que os interessados venham até a empresa para passar pelo processo de seleção. Então, para a gente deixar claro, recrutar é chamar o pessoal. Isso. Selecionar é você garimpar os talentos dessas pessoas que vieram. Das pessoas que vieram, específico com a vaga que eu tenho. Legal. Como que eu posso fazer, então, para assegurar que a minha seleção vai ser bem sucedida? Ou seja, quais as ferramentas, depois que esse material humano está ali, que você pode utilizar, você pode aplicar, para minimizar a chance de erro de uma contratação errônea? Olha, a primeira etapa que a gente tem feito, né, no Grupo Provac, a gente faz uma dinâmica de grupo com várias pessoas e seleciona um número X. Então, de 10, 5 pessoas são selecionadas. Já foi a primeira etapa. Depois disso é feito testes psicológicos. Eu uso o palográfico, que ele vai estar vendo a personalidade da pessoa, se ela tem algum desvio, alguma agressividade, tendência à depressão, ou mesmo algum alcoolismo e drogas. Eu uso o AC, que é o teste de atenção concentrada, que geralmente para ver se a pessoa realmente tem a concentração devida para a função que ela vai estar exercendo. Esse teste, o AC, ele é muito utilizado para motoristas. Então, a gente sempre, quando tem vagas de motorista, é usado esse. E eu uso também a grafologia, que é através da letra da pessoa, eu consigo perceber o grau de personalidade dela. Então, primeiro a dinâmica, depois essa bateria de testes e o final é a entrevista com aqueles realmente que já passaram por tudo isso. Então, no final eu faço a entrevista, depois a gente coloca os testes e coloca a dinâmica. Quem foi o melhor escolhido, né, em toda essa bateria de testes é que vai ser encaminhado para a empresa que foi solicitada a vaga. Agora você falou dos testes, né? Nós temos os testes para verificar se a pessoa é agressiva, se ela tem a concentração adequada, se ela é uma alcoólatra ou não. Aí a pergunta que eu te faço é a seguinte: qual o grau de assertividade desses testes? É óbvio que eles devem ter fundamentos científicos, porém qual o grau de precisão que eu tenho a fazer com que um candidato passe por uma vaga e realmente esse teste vai dizer para mim se ele realmente é agressivo ou não é? Qual é a porcentagem de acerto? Olha, depende muito do candidato. Então, se um candidato no dia, ele está mais nervoso, mais ansioso, por isso que eu nunca uso uma ferramenta só, um teste só. Porque aí, se der que o candidato não está apto, eu tenho outros para comprovar. E a entrevista. Então, um teste, ele nunca é 100% aquilo. Eu, pelo menos, não levo por isso. Então, eu tenho sempre outros testes para chegar naquele resultado. Então, se um teste deu que a pessoa tem tendência à depressão, eu vou
refazer o teste e vou ter uma entrevista, uma conversa, vou ver a referência das pessoas. Mas existe, assim, a confiança do teste nunca é 100%, porque depende da condição que a pessoa está naquele dia. Depende do local que é aplicado o teste. Então, para aplicar o palográfico, tem que ser numa sala muito tranquila, não pode ter barulho, o candidato tem que se sentir confortável, que ele está acolhido, que tem alguém que está orientando. Então, é mais ou menos sempre, mas nunca 100%. Depende de vários fatores, nunca um só. É interessante, eu fiz essa pergunta porque eu já ouvi vários questionamentos sobre esse assunto e acho que é muito importante deixar claro então. Um teste por si só, ele nunca quer dizer nada. Você sempre vai associar outras ferramentas, sempre. Daí vem a necessidade do papel da psicóloga em poder estar fazendo a entrevista, em poder estar conversando com aquele funcionário. Porque se deu alguma coisa no teste que eu fiquei em dúvida, eu vou recorrer a outra ferramenta. Fiquei em dúvida ainda, vou tirar uma referência dele no trabalho anterior. Então, só se for algo muito escancarado que ele tem algum tipo de problema, mas nunca aconteceu isso, porque a gente sempre tenta ao máximo fazer com o candidato, ele ou naquela vaga ou em outra vaga, não é? Então, só se ele vier tirando álcool, alguma coisa assim que já aconteceu, e aí isso realmente a gente já não tem jeito, não né? tem jeito. Ele veio cheirando, já é jeito. mais do que uma prova. Agora, é importante deixar claro, se um profissional, ele não cabe para essa vaga, porque de repente ele tem uma tendência de ser uma pessoa mais extrovertida, não quer dizer que ela não caiba para aquela outra vaga, onde alguém necessite de um profissional com aquele Sempre perfil. que eu faço as entrevistas, faço toda essa bateria para uma vaga, eu já vou deixando o perfil dessa pessoa para outras vagas que vão surgir. Então, eu tenho lá na ProTemples uma pasta com diversos perfis. Então, quando eu estou fazendo uma entrevista, fulano de tal tem característica tal. Então, eu já sei aquela pessoa. Então, nunca é descartado. Então, ele não serve para aquele perfil daquela vaga, mas serve para o perfil de uma outra vaga. É importante deixar isso para os profissionais que estão em busca do seu emprego, né? Porque senão eles vão pensar assim, poxa, aquela psicóloga já não me deu a oportunidade e acho que você já descartou. E não é por aí, né? Não, a gente só descarta mesmo se não tiver nenhuma chance. Mas sempre que a pessoa tem um perfil, ela aquilo que ela tem de melhor é colocado em evidência por uma outra vaga, com uma outra chance. Muito bem. André, nós vamos fazer um breve intervalo. Na sequência, nós estaremos de volta. Não sai daí, não. Dicas Prêmio tem o apoio da Ciesp e a CIA Araraquara.